Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos aprendendo equações do segundo grau, resolução de equação, né? Através da fórmula de Bhaskara, a queridinha que resolve todas as nossas situações relacionadas à equação do segundo grau. Vamos lá? Nosso objetivo, então, resolver situações e problemas envolvendo a equação do segundo grau através da fórmula que eu não gosto desse nome, eu prefiro Bhaskara, ok? Repita comigo, Bhaskara, né? Mais bonito, mais elegante. Então vamos lá, vamos relembrar. Quais métodos você já conhece para resolver a equação do segundo grau? Você já conhece algum, certo? Deixa eu refrescar a sua memória. Método algébrico de algarismo, lembra que a palavra algarismo veio desse carinha? Método de completar quadrados, você soma o número que está faltando e consegue transformar num trinômio e tal. Fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara, né? E outros métodos para equações incompletas. Quando a equação é incompleta, tem outros métodos que são um pouquinho mais rápidos, ok? Então tem uma galera aí já, ó, tem vários métodos para você resolver. Então vamos ver uma situação aqui, ó. Para pagar as despesas mensais de um condomínio, sim, se você resolver morar num condomínio, você paga a sua casa e continua pagando condomínio, tá? Só para você saber. Ficou combinado que todos contribuíram com a mesma quantia. Num certo mês em que as despesas totalizaram R$ 10.800, devido à inadimplência de 2 condôminos, cada um dos demais foi obrigado a pagar, além da sua cota normal, um adicional de R$ 32. Acontece essas coisas, né, gente? Quantos moradores tem nesse condomínio? Tá, mas são poucas informações, como é que eu vou saber? Tem como a gente descobrir. Vamos transformar essas informações. Olha lá, ó. Vamos trabalhar com duas incógnitas. Por que duas? Quantidade de moradores, eu não sei. E eu também não sei o valor que cada um paga por mês, sabemos? Vou chamar de D, um valor que ele paga por mês. E X, quantidade de moradores. Então vamos pensar aqui, ó. Todas as despesas deram R$ 10.800, que seria dividido entre todos os moradores. Então se você pegar a quantidade de moradores, X, vezes a quantidade que cada um vai pagar, D, tem que dar os 10.800. Concordam comigo? Acompanharam? Então, número de moradores vezes a quantidade que cada um vai pagar, tem que fechar o valor total a ser pago, que é R$ 10.800, ok? Mas nós temos aquela informação de 32 ali. Então, se 2 condôminos não pagarem, cada um dos que sobrarem vão ter que pagar R$ 32 a mais. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tinha lá o número de moradores vezes o valor da 10.800, ok? Mas, usando essa informação dos R$ 32, o número de moradores menos 2, porque aqueles 2 não puderam pagar, então sobrou para o restante. O restante é o total de moradores menos 2, tá bom? Vezes o valor que cada um pagou. Naquele mês específico, cada um pagou a sua cota, o D, mais R$ 32. E tinha que continuar fechando o valor de 10.800, que são as despesas do condomínio, ok? Então aqui nós inserimos aquela informação de R$ 32 a mais. Então vamos juntar as duas expressões encontradas, mas para isso vamos isolar D, que é a quantia que cada morador paga, tá bom? Então olha lá, nessa primeira aqui, nessa segunda expressão nessa equação que a gente montou, utilizando a informação dos R$ 32. Vamos fazer a multiplicação aqui, a distributiva. Ó. X vezes D, XD. X vezes 32, 32x. Menos 2 vezes D, menos 2 vezes 32, menos 64. Igual 10.800, ok? Agora, o que nós vamos fazer? XD, nós já vimos lá da primeira equação, que era 10.800. Lembra? Quantidade de moradores vezes o valor que cada um paga por mês, dá o valor total de despesa. Então, eu vou trocar essas letras por 10.800. E o resto eu copiei igualzinho, ó. E agora, o que eu vou fazer? Vou trazer esse povo aqui para o primeiro membro. Porque vai ficar ele menos ele mesmo, ó, 10.800 menos 10.800, vai sumir, zero. 32x menos 64.
Por que esse 2D eu passei para lá? Porque o meu objetivo é isolar a letra D. Então, eu já vou deixar ela sozinha lá, ó, tá bom? Então, olha aqui, ó. 10.800 menos 10.800, 0. Ficou 32x menos 64 igual a 2D. Eu vou isolar o D, então é só passar o 2 dividindo. Vai ficar com 32x menos 64 sobre 2. Só que ambos os números são pares, então eu já posso dividir para me livrar da fração. Então, 32x dividido por 2, 16x. 64 dividido por 2, 32. Então, eu achei o D em função de x. Lembrando que D é o valor que cada morador paga por mês, x a quantidade de moradores. 16x menos 32, ok? Então, sabemos que a quantidade de moradores vezes o valor que cada um paga dá 10.800. Então, vamos substituir o D nessa equação aqui, ó. O D eu achei que é 32 menos x. Então, vai ficar 16x menos 32, perdão, eu inverti. Então, o D vai ficar 16x menos 32. Tira o D e põe essa informação no lugar. Por quê? Porque eu vou ter uma equação com apenas uma letra, a letra x. Logo, eu consigo resolver. Olha que legal, gente. Duas informações, vamos substituindo uma na outra, chegamos numa equação com apenas uma letra. E agora, exercício 1 para você. Faça as operações matemáticas necessárias para encontrar essa fórmula, que essa equação, desta forma, ok? A forma reduzida, ele quer ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, você vai mexer aqui, ó, faz a distributiva, traz esse cara para o primeiro membro, dá uma ajeitadinha ali. E identifique os coeficientes a, b e c dessa equação para mim, tá bom? Vou te dar um tempo, faz aí que eu já volto. Daí, conseguiu fazer algumas manipulações matemáticas aí? Isso aqui é tipo uma magia, gente, brincar de deduzir as coisas, é muito interessante. Então, vamos mexer nisso aqui. Eu tenho parênteses e alguém multiplicando, então o que eu vou fazer? Aplica a distributiva, ou seja, elimina esses parênteses. X vezes 16x, 16x ao quadrado. X vezes menos 32, menos 32x, igual a 10.800. E ele quer que eu deixe na forma reduzida, que é igual a 0. Então, esse 10.800 eu passo ele para o primeiro membro. Então, aqui, ó, apareceu menos aqui, ó, tá vendo? E daí agora eu tenho uma equação bonitinha, ó, mas eu posso deixar ela mais bonita ainda quando eu divido por 16. Por que eu vou dividir por 16? Para deixar mais fácil, gente, para diminuir os números, ó. O que é mais fácil? Você fazer conta com 16, 32 e 10.800? Ou fazer conta com 1, 2 e 675?
Melhor, né? Então, a gente divide toda a equação por 16. Então, dá x ao quadrado menos 2x menos 675. Tanto esta primeira, sem dividir, quanto esta dividida, terão a mesma solução. Então, as duas estão na forma reduzida. Então, as duas seriam a resposta correta para esse problema, tá bom? Se eu dividir, quais são os coeficientes? O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 675. Se você não dividiu, não tem problema. O A é 16, o B é menos 32 e o C seria menos 10.800. Fácil, né? Bem tranquilo? Espero que você tenha achado. E agora, 2 para você, né? Faça o cálculo do discriminante e analise se a equação abaixo tem solução. Então, repare que eu peguei a mesma equação que a gente está trabalhando, mas eu já peguei ela dividida por 16. Por quê? Trabalhar com números menores, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Calcule o discriminante, o delta, lembra? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E você vai me dizer se a equação tem ou não solução, dependendo do sinal do delta, lembra? Faz aí que eu já volto. E agora? Ficou bem fácil. Na verdade, ficou bem fácil, né? Nós já tiramos quem é A, B e C, então para calcular o delta ficou molezinha. Olha lá, ó. A é 1, B é menos 2, C é menos 675. Então vai ficar B ao quadrado. Sempre que for negativo, substitua entre parênteses para não dar confusão, tá bom? Então, negativo ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que também é negativo, coloca parênteses. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 675, 2.700. Somando tudo, delta deu 2.704. Analisando, a equação tem solução? Sim. Por quê? Porque esse carinha é positivo. 2.704 é positivo, logo essa equação tem solução. Moleza, não falei que era moleza? Facilzinho, facilzinho. E agora, a terceira para você. Sabendo que o A é 1, ai que moleza, gente, ó, tô dando todas as informações. A é 1, B é menos 2, C é menos 675 e o delta é 2.704. Eu quero que você encontre a solução dessa equação, utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Usa ela aí, eu já volto.
E agora, para resolver? Bom, para eu poder aplicar a fórmula de Bhaskara, eu tenho que lembrar da fórmula de Bhaskara. Então escreve ela num cartaz gigante e coloca aí no teu quarto, na tua sala, onde você quiser, no teto para dormir e olhar para ela. Olha que interessante, ó. O subconsciente vai assimilar essa informação. X igual a menos B mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Tá bom? Escreve aí num cantinho, num post-it, no caderno, escreve, porque é importante assimilar, porque vai usar bastante ela, ok? Então, beleza, tendo ela e tendo todos esses dados, ficou, ó, molezinha. O B é menos 2, então cuidado com esses sinais só. Esse menos é da fórmula. Esse menos é por causa que o coeficiente é negativo. Não pode se confundir com isso, tá? Por isso, sempre entre parênteses. Mais ou menos a raiz do delta, que eu já tenho, sobre 2 vezes o A, que é 1. Pois muito bem, menos com menos, mais, então esse 2 fica positivo. Raiz quadrada de 2.704 é 52. Bonitinho assim, hein? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então agora é o momento onde você divide em 2 soluções. Uma você utiliza o sinal positivo e na outra utiliza o sinal negativo, tá bom? Então, ó, utilizando o sinal positivo, a gente chama de x' e x duas linhas. Ou então x1 e x2, só para diferenciar as respostas, tá bom? Então tá, com o sinal positivo, 2 mais 52, 54. 54 dividido por 2, 27. E se for com o sinal negativo, 2 menos 52 dá menos 50. Menos 50 dividido por 2, menos 25. Então, eu tenho as 2 soluções. Uma é 27 e a outra é menos 25. Como a gente já tinha visto no exercício anterior, essa equação tem sim solução, ok? Entendido? Fácil, né, gente? Então, eu tenho x igual a 27 e x igual a menos 25. Mas se a gente voltar lá no problema inicial, o que era o x? X era a quantidade de moradores, ok? Lembra do nosso problema do condomínio, dos inadimplentes e tal? X é a quantidade de moradores. Não faz sentido eu ter menos 25 moradores. Faz sentido para você? Pois é, porque para mim não faz. Então, o que acontece, gente? Ficamos apenas com a solução 27. Então, só presta atenção numa coisa. Se você olhar só a equação tem 2 soluções. 27 e menos 25. Fechou? Inquestionável isso. Mas essa equação está ligada a uma situação prática, a um problema. E para o problema, o menos 25 não faz sentido. E vocês vão reparar que em problemas, em muitos problemas, as respostas negativas não vão fazer sentido. Então, a gente vai ignorar elas e ficar apenas com a positiva, mesmo sendo as duas a solução da equação, tá bom? Se ela estiver ligada a um problema, você pode ignorar a que não te serve. Nesse caso, só me serve a quantidade de moradores, 27. E por último, vamos voltar ao problema do condomínio. Ó. Se foi encontrado 27 moradores, eu quero que você verifique se a quantidade está correta. Qual é a quantidade paga por cada morador, normalmente, né? E quanto que foi paga nesse mês que houve inadimplência. Verifica aí se está certo, eu já volto.
Voltando ao problema, então, se nós temos o número de moradores igual a 27, se eu pegar o total das despesas e dividir por 27, significa que cada morador deveria pagar normalmente R$400. Mas, como eu tive um mês onde 2 não pagaram, então nós dividimos entre 25 moradores, porque aqueles 2 não pagaram, né? Então, 10.800 dividido por 25 deu 432. E acabamos de verificar, né? 432 é R$32 a mais do que eles estavam acostumados a pagar, que é 400. Então, verificada a situação, essa equação e toda essa resolução que a gente fez, ok? Então, o que vimos hoje? Uma aplicação de equação do segundo grau com problemas do cotidiano e como verificar se a solução está correta. Então, como eu disse, às vezes a solução negativa tem que ser ignorada, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!